tema que você precisa conhecer e que é bem importante no estudo da arbitragem e conciliação é a cláusula compromissória. O artigo 4º da Lei da Arbitragem traz uma boa definição para esse termo. Ele diz que a cláusula compromissória é a convenção onde as partes se comprometem, através de um contrato, a submeter os litígios que possam vir a surgir à arbitragem. Essa cláusula deve ser estipulada por escrito, podendo ser inserida no próprio contrato ou em um documento à parte, mas que se refira a esse contrato. O contrato também pode ser entendido como um instrumento que permite o trânsito de riquezas. Ele pode ser definido como a expressão de liberdade das partes, decorrente da autonomia da vontade. Essa liberdade das partes significa a liberdade de expressão, de garantia individual, do verdadeiro direito fundamental previsto na Constituição Federal. É interessante ter a noção dessa liberdade como a expressão máxima da autonomia da vontade e da possibilidade de ordenação de negócio jurídico entre as partes. O foco aqui é a resolução de eventuais conflitos, por meio de métodos equivalentes à jurisdição, como a arbitragem, por exemplo. Vamos ver algumas características da cláusula compromissória. Primeiro que as partes, antes mesmo da ocorrência de um dissídio, se predispõem a afastar a tutela jurisdicional do Estado, a favor de uma solução arbitral. Depois, a cláusula pressupõe a existência de uma relação contratual, de modo que a arbitragem pode ser limitada conforme conveniência dos envolvidos. E por fim, é importante saber que a cláusula escrita pode ter aceitação tácita, verbal ou presumida. Para a maior parte da doutrina, o que caracteriza uma cláusula arbitral é o momento da sua criação, que se dá antes da existência do conflito. Ou seja, não importa se a cláusula arbitral ou compromissória é atual ou posterior ao contrato. O importante é que ela surja antes da existência do conflito. A cláusula compromissória pode ser feita sob duas formas. São elas: a cláusula arbitral cheia, que significa que a arbitragem vai ser instaurada automaticamente, sem a necessidade de intervenção do judiciário. E a cláusula arbitral vazia, em branco, que demanda a realização de um compromisso arbitral depois da configuração do conflito, seja diretamente entre as partes ou mediante a intervenção do judiciário. Outras duas diferenciações que podem ser atribuídas às cláusulas arbitrais são as cláusulas arbitrais patológicas, que são constituídas de dispositivos que contêm erros, contradições ou lacunas, e a aplicabilidade que afeta diretamente a eficácia da convenção arbitral. E também tem as cláusulas escalonadas, que são usadas em contratos de execução continuada. Funciona como uma convenção multietapas, que propõe a tentativa de mediação ou conciliação antes da arbitragem. Caso as partes escolham por uma arbitragem institucionalizada, é preciso indicar a qual câmara arbitral elas pretendem remeter um eventual litígio. Nesse tipo de situação, todas as regras pertinentes ao procedimento devem estar descritas no regulamento interno da instituição. As partes podem ainda escolher a arbitragem avulsa. Nesse caso, é essencial a indicação de mecanismos para a eleição do árbitro ou do colegiado. Assim que o árbitro aceita o cargo, ele passa a ser legalmente investido nas atribuições jurisdicionais. A parte interessada pode requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo, se existir
a cláusula compromissória, mas com a resistência quanto à instituição da arbitragem. Esse procedimento é realizado para se lavrar o compromisso, ou seja, para dar andamento ao processo. Para isso, um juiz é designado e uma audiência especial é programada. É importante que você saiba que alguns autores se posicionam contra a existência de cláusulas escalonadas. Isso porque eles consideram que tanto a mediação quanto a conciliação devem ser manifestações autônomas das partes e não uma obrigação contratual. Eles também levam em conta o risco de extinção de todo o procedimento arbitral, sem resolução do mérito. Isso na hipótese dessa etapa prévia não ser cumprida, o que acabaria fazendo com que todo o rito se extinguisse antes de cumprir a sua finalidade. Para concluir esse assunto, é interessante saber que o Poder Judiciário pode ser acionado em alguns casos, seja para julgar elementos contratuais não abrangidos pela cláusula arbitral, para solucionar questões referentes às cláusulas patológicas ou mesmo para firmar compromissos arbitrais diante da existência de cláusulas vazias.